Fala galera, aqui é o Guy de novo e eu quero mostrar para vocês como todo SaaS, e quando eu estou falando SaaS aqui é uma plataforma web, eu sei que o SaaS não precisa ter uma visualização web, mas quando eu falar aqui em SaaS é uma visualização web de uma plataforma, ele nada mais é que um banco de dados organizado com fluxos automatizados dentro dele. Como a gente aciona esses fluxos automatizados através de botões. Isso é um SaaS. Vou mostrar aqui como se cria um SaaS usando fluxos do N8N, como se configura fluxos no N8N de forma dinâmica, usando o Supabase, usando o banco de dados que vocês estão escolhendo. E isso é muito poderoso. E o que eu quero tentar transmitir aqui é tirar essa informação que está no meu cérebro e colocar no cérebro de vocês em como adicionar variáveis dinâmicas como configuração variáveis no fluxo que tu está criando para o teu cliente ou criando para ti mesmo, vai fazer ele ficar 1000 vezes mais poderoso. Vamos lá. Primeiro, para vocês entenderem a ideia central aqui, dessa afirmação aqui, todo SaaS é um banco de dados organizado mais um fluxo automatizado. Antes de continuar até o final desse vídeo, eu vou mostrar esse micro SaaS que eu criei aqui, usando essa metodologia que eu vou explicar agora para vocês. Olha que desenho simples que eu fiz aqui. O Supabase é o cérebro, o N8N é o sistema nervoso, o mensageiro são os webhooks e o painel de controle é o Supabase ou a visualização web que manipula o nosso Supabase aqui nesse exemplo. Mas vamos lá. O que o Supabase faz? Ele guarda as informações do usuário. Deixa eu pegar aqui o laser. Ele guarda configurações, que nesse caso aqui, isso aqui é muito importante para fazer o nosso SaaS realmente fazer sentido ser um SaaS. Ele guarda os logs, ele guarda os dados que você manipula. E nada mais é do que isso, cara. Os dados que a gente quer manipular no futuro, a gente guarda hoje no Supabase. Ou os dados que... quando tu quer acessar um dado, tu já tá manipulando ele, de certa forma, tu tá pegando ele. E vamos lá, o N8N é o nosso sistema nervoso. Todo mundo entende o mínimo de cérebro, né? Dá para entender essas analogias aqui. O sistema nervoso é o que processa ali no cérebro, é ele que faz o trabalho braçal, vamos dizer assim. Ele recebe os comandos, processa as informações e executa as tarefas. É isso que o N8N faz. Ele vai ter um trigger lá que aciona ele vai fazer todo um processamento e ele vai devolver o processamento no final. É isso que o N8N faz. E os webhooks. Os webhooks, nessa visualização que a gente está criando aqui de SaaS, com o Supabase, ele é quem aciona fluxos automatizados dentro do nosso SaaS. Lá dentro do meu SaaS de geração de lead, tem um botão onde eu posso enviar tantas mensagens no WhatsApp para tantos leads. E eu clico ali, configuro e clico nesse botão. O que esse botão faz? Ele vai acionar uma automação, pensando em uma automação que não é feita com N8N, uma automação tradicional, como feito lá no Apollo, nessas plataformas, seria hardcode, seria JavaScript, Python, mas no caso aqui do N8N, que tem JavaScript por trás, né? Mas a gente usaria ali o N8N, os JSONs do N8N, fazendo ali o nosso fluxo e acontecendo o que precisa acontecer. E no caso aqui, o webhook é o nosso mensageiro, é ele quem avisa o N8N quando algo acontece no sistema web, ele atualiza, acontece uma atualização de formulário, um usuário é cadastrado, a gente aciona esse webhook. Ele é o trigger que aciona os fluxos através de um sistema web. É isso. E o nosso painel de controle, que é isso que deixa muito mais poderoso isso que a gente está criando aqui. Mais para o final eu vou falar de todos os benefícios de usar isso dentro de um fluxo, que deixa ele muito poderoso. Mas vamos lá. Espero que vocês tenham entendido como funciona essa estrutura. E tem muito guru aí na internet enfeitando muito, mas um SaaS usando como back-end o N8N nada mais é que isso. Um cérebro, um sistema nervoso, o mensageiro e um painel de controle. Essa é a arquitetura que funciona, essa é a arquitetura que todo mundo usa. Então, vamos lá, vamos para o fluxo que eu criei. Aqui está o webhook, que eu falei para vocês, que é aqui o nosso webhook mensageiro.
quando eu crio meus fluxos, eu gosto de adicionar um normalizador dos dados do webhook. No caso, é que eu estou normalizando o dado que está vindo via body. A nossa segunda parte é os dados que a gente realmente... Ó, nem nomeei aqui. Dados de configuração. Como aqui é um usuário único, vocês podem ver aqui ó, que eu criei a tabela no banco de dados realmente só para mostrar para vocês. A ideia aqui é ser um gerador de post de inteligência artificial. Então ele vai ter o prompt do sistema, da IA, que a gente vai escolher como ela vai fazer os prompts em si. E vai ter o idioma de saída. Essas são as duas configurações que a gente vai fazer de forma dinâmica dentro do Supabase. E voltando aqui, é isso que deixa essa automação poderosa. Vocês têm que pensar quantas configurações dinâmicas esse fluxo pode ter. Eu tenho um fluxo, esse é um fluxo real. Ele faz cadência para pessoas que têm alguns problemas. E esse fluxo ele tem uma questão. A gente manda mensagem hoje, a gente não recebeu, o cliente não recebeu, a gente tem mais participações, tem como de lá com ele de novo, eu não gosto muito do produto que é o treinamento, mas então essas configurações, essas mensagens, isso é muito poderoso, porque quando eu vou precisar fazer uma configuração, eu não vou lá pesquisar qual é o no-code que eu escolhi, a configuração que é de 3 em 3 dias, não. Eu tenho essa configuração dinâmica, puxo os dados do Supabase e pronto, está configurado. Mas voltando aqui para o nosso sistema. Então aqui tem a configuração do system da IA e o idioma de saída dela. Isso aqui é regras do sistema. É uma coluna única aqui, mas a gente podia ter várias tabelas dessas, tipo regras da inteligência artificial. É uma coluna específica. Regras de notificação. Como também pode ser regra do sistema geral, todas de uma forma. Aqui eu estou demonstrando uma forma de organização. Vocês precisam entender qual é a estrutura do projeto de vocês, quantos dados dinâmicos vocês teriam para aquela informação. Pensa assim, eu quero criar regras dinâmicas em tudo ali da minha inteligência artificial, até da IA que está sendo usada. Eu quero que ela responda agora usando DeepSeek. Isso tem como fazer de forma configurável 100% dentro do Supabase. Então vamos lá, puxei aqui as informações, que eu criei a tabela lá, Guy Fawkes, e aqui estão as informações. Elas não estão atualizadas, tá? Porque é um dado salvo que eu usei aqui. E a gente vem aqui, que aqui é onde realmente está o ouro. Aqui a gente puxa os dados dinâmicos do Supabase, que está o prompt, e aqui está o prompt, como se fosse o user mandando a mensagem. E como é uma plataforma para gerar posts de rede social, aqui ó, gere um post de rede social, esse dado aqui é fixo, porque é algo que não vai mudar. Com o seguinte tema, esse é o tema que é preenchido na hora ali de enviar, que eu vou mostrar para vocês a plataforma daqui a pouco. E ele responde o webhook, o mensageiro aqui é acionado. Essa é a nossa automação e vocês podem ver, ela é inteira configurada pelo nosso painel, que pode ser diretamente aqui no banco de dados mesmo. Eu posso entrar aqui e editar a minha tabela, mas por que não? Cara, é muito simples hoje com inteligência artificial ter uma visualização web. Como eu criei isso aqui em menos de 10 minutos usando o Lovable, podia estar usando cursor, podia estar usando outras ideias, mas no caso aqui eu usei o Lovable. Sistema de IA para redes sociais. Configure sua IA e gere posts. Vamos lá. Tem o painel de controle, que é aqui que a gente configura o nosso banco de dados. A personalidade dela está sarcástica. Eu vou manter sarcástica. Que faz piadas fora de contexto. Eu vou botar português, o idioma, para a gente conseguir
ver junto o resultado, salvar alterações. Aqui, ó, regras atualizadas, veio para essa página. E se a gente entrar aqui no nosso Supabase, atualizar a tabela, lindo. Isso aqui, como é um update simples no banco de dados, eu não preciso criar uma automação dentro do N8N para fazer isso. Plataformas no-code, elas conseguem e sabem manipular dados via SQL de forma muito simples. Então, as automações dentro do N8N vão ser mesmo para aqui, ó, processamento de inteligência artificial, que a gente precisa chamar dados dinâmico. É esse tipo de processamento que a gente vai usar para fazer configuração dinâmica dentro do Supabase e no caso, estou viajando, para chamar aqui os webhooks e realmente fazer processamento que faça sentido fazer via webhook. A gente não usaria aqui um webhook só para fazer uma modificação no banco de dados, que é algo tão trivial ali para dentro de um hard code, mesmo usando plataformas no-code, plataforma com inteligência artificial. Vamos lá, vamos testar aqui. Qual tema você quer criar? Como criar um microsas com N8N Supabase, que é a ideia aqui desse vídeo. Vou pedir para ele criar um post sobre isso. E vamos lá. Se a gente entrar aqui dentro do N8N, a gente vai ver que ele acionou aqui o webhook. E olha só que legal. Alerta de criação milionária fácil ou nem tanto. Cansado de ter uma vida chata? Tá aqui, tá criado o post. E agora se eu quiser vir aqui e mudar as configurações, quero que ele responda em inglês. Agora pensa comigo uma aplicação prática. Teu cliente falando contigo, cara, tu criou esse chatbot para mim, mas ele tá muito chato. Eu quero que ele faça piadinhas. Numa visualização dessas, cara, tu acessa ali pelo próprio celular ou tu entrega esse sistema pro próprio cliente e ele mesmo configura. E agora eu vim aqui, gere um post informativo sobre o Supabase. E antes de atualizar, vamos dar um refresh aqui. Aqui, ó, mudou o idioma e agora, se tudo der certo, ele vai responder em inglês. Isso aqui é uma modificação numa inteligência artificial, mas como eu falei, tu pode mudar variáveis dinâmicas do teu projeto. E tá aqui, ó, em inglês, funcionando 100%. E o que eu fiz? Eu só cliquei num botão, atualizei e pronto, mexi no painel de controle e funcionou aqui nessa visualização. E tu percebeu a mágica que aconteceu aqui? A gente mudou duas coisas no Supabase, no caso ali uma coisa só no Supabase. Eu não precisei de um programador, eu não precisei decifrar um fluxo gigante, eu só ajustei as alavancas no meu painel de controle. Vocês viram, eu só vim aqui, configurei. E esse é o poder de separar as regras do motor. E isso que transforma a automação numa ferramenta de negócio de verdade. Tu para de construir coisas que rodam e começa a construir sistemas que se adaptam realmente. E tu, com essas adaptações dinâmicas, a facilidade de tu adaptar para múltiplos negócios se torna muito mais simples, cara. Tu criou aquele teu chatbot que funciona muito bem aí para ti, mas agora tu tem o system dele é totalmente configurado. As integrações lá com o Google Calendar é totalmente configurado via Supabase. Vocês entendem como isso tu começa a realmente parar de criar automações simples e começa realmente a criar sistemas replicáveis e vendíveis? Isso aqui é o valor de verdade nessas conexões entre o Supabase e o N8N. E, cara, essa frase aqui, ó, todo SaaS é um banco de dados organizado
com fluxos automatizados. É isso que é um SaaS. E como eu falei, SaaS, aqui na minha visão de site. Então vamos falar agora dos benefícios de usar esse tipo de arquitetura. Para te entender que essa arquitetura te coloca em outro patamar, literalmente. Então, o primeiro, manutenção. Ela te deixa realmente no controle, não com medo, no jeito amador, qualquer ajuste. Eu já passei isso na pele. Qualquer ajuste que tu vai fazer no N8N é literalmente 3 reais a braba antes de mexer em qualquer coisa, porque é uma regra que vocês já devem ter visto na internet, em grupos no Facebook e no Reddit. Cara, tá funcionando, esse gigante, esse monstro que tu criou, não mexe. Mas dessa forma aqui, cara, eu preciso fazer uma configuração, eu vou no meu painel de controle, ou no próprio Supabase, ou numa visualização web, como eu mostrei pra vocês aqui, que é possível criar. Eu não comentei, mas eu acredito que quem tá aqui entende como funciona isso. Como eu fiz essa conexão aqui, eu peguei o link do webhook, mandei pro... tá aberto aqui, mandei pro Lovable e pedi para ele criar essas duas visualizações. Criei um prompt e mandei o meu webhook aqui pro Lovable. Tive que fazer alguns ajustes, ele não fez tudo de primeira, mas foi literalmente em 10 minutinhos ele criou essas visualizações aqui que eu mostrei para vocês. Mas vamos voltar aqui para os benefícios. É manutenção e realmente tu tá no controle da tua automação. É muito mais fácil de mexer nela. Segundo, evolução que não vira Frankenstein. Pensa assim, hoje a tua automação te manda um relatório diário no WhatsApp. Beleza, amanhã tu decide que seria melhor receber no Telegram. No jeito amador, tu ia ter que duplicar o fluxo, trocar a nós, criar uma bagunça. Do nosso jeito, a evolução é modular. No painel de controle, no Supabase, tu tem uma regra de onde notificar no dashboard. Claro, isso pensando que o teu fluxo ele já tem essa opção. E literalmente tu vai lá num drop-down dentro do teu dashboard e em vez de WhatsApp, muda para Telegram. Entendem o poder disso? E terceiro, cara, isso muda. Não terminei aqui, né? E terceiro, isso não muda clareza. A gente separou as coisas, o Supabase virou o nosso o que fazer. Ele é um manual onde estão as regras, as configurações, e o N8N virou o como fazer. Ele é a fábrica, o motor que só executa, ele fica tudo limpo, organizado. Qualquer pessoa que bater o olho entende a lógica, que não é um código que só tu entende. E às vezes nem tu mesmo entende. Fazendo essa forma de configuração, cara, com uma documentação extensa, uma documentação bem feita, qualquer pessoa mexe na tua automação, mexe, vamos dizer assim, nesse template, que é um template realmente customizável. E eu preciso te fazer uma pergunta, tu entendeu essa virada de chave? O jogo não é sobre colocar vários nós. O jogo é sobre organizar a lógica de um jeito inteligente e ter um manual de engenharia em vez de um monte de peça solta, entendeu? E a real é que chegar nesse nível de organização sozinho, na base de tentativa e erro, que foi como eu cheguei para chegar aqui e masterizar todo esse conhecimento para vocês, cara, foi muita batida na parede. Vou até fazer Foi muita batida na parede. Foi tardes aí para resolver um probleminha. Foi cliente me chamando para mexer em configuração de automação que eu fiz 3 meses atrás. E daí, aquela configuração era um dado dinâmico no fluxo. E daí qualquer coisa que o cliente queria fazer naquela automação, que eu nem cobrei tanto assim para fazer esse tipo de modificação, eu tinha que ir lá abrir o fluxo. Às vezes eu cobrava, mas às vezes era algo tão rápido que eu até sentia vergonha de cobrar por estar fazendo essa modificação. E para ajudar vocês a não passar por tudo isso, cara, eu criei um manual de engenharia de bandeja que eu criei, que eu chamei de N8N Workflow Forge. A real é que chegar nesse nível de organização sozinho, vai estar aqui no link na descrição, leva tempo, tu vai bater cabeça, vai fazer muita gambiarra no caminho. Eu sei porque eu já fiz isso tudo, eu já perdi noite de sono, eu já perdi dias, como eu falei aqui pra vocês, e é exatamente por isso
que para te dar um atalho e te entregar esse manual de engenharia de bandeja que eu criei o N8N Workflow Forge. Pensa no seguinte, o Workflow Forge não é só mais um cursinho que te ensina a clicar em botão. Dane-se isso. E isso aí tu acha de graça, cara. Tem um monte de vídeo aí na internet ensinando como criar automações. Eu realmente te ensino ali dentro do N8N Workflow Forge como tu planejar o teu projeto, como tu aplicar os princípios que eu falei aqui nesse vídeo, se tu quer que teu projeto tenha uma visualização web, como tu vai fazer cada etapa. E vai estar aqui no primeiro link na descrição. Ele está com preço promocional até o final dessa semana, que é R$ 39,90. Ele vai subir. Desculpa estar aqui, eu tô quase todo o vídeo aqui falando sobre esse produto. Eu acho que fica até um pouco chato, mas é a forma aqui de monetizar esse trabalho que eu tô fazendo. Então, quer apoiar o canal, tu pode comprar esse produto. Ele tem uma documentação muito legal. Mas também, se tu não quiser comprar, continua assistindo aí, curtindo o vídeo, que só de tu curtir aqui e se inscrever no canal, eu já vou ficar bem feliz. Então, cara, vai lá aplicar o que tu aprendeu aqui, porque é só dessa forma que a gente evolui. E fica com Deus. Até a próxima.